Beleza, estamos ao vivo. Boa noite, Fábio. Tudo bem, cara? Boa noite, Bernardo. Tudo bem? Prazer estar batendo papo contigo aí, com o pessoal que te segue. Um grande abraço a todos. Obrigado, cara. Obrigado por abrir mão aí do teu tempo. Eu sei que é uma semana, mais uma semana, né, intensa, de trabalho para quem é da área de governo, para quem tá trabalhando aí no parlamento, enfim, para quem está na área política, tem tentado atuar de alguma forma para minimizar os impactos dessa crise, né? Para fazer a sua parte dentro das funções públicas, né? Inclusive, estava numa reunião agora com o governo, né? Discutindo essas questões, né? Exatamente. Eu sempre faço quando eu faço essas lives agora, eu tenho dado apesar de você dispensar apresentações, né? Eu sempre faço uma parte introdutória aí, mas eu não fico dando currículo, essas coisas chatas, mas eu sempre deixo a pessoa se apresentar. Hoje eu estou com o Fábio Osterman, mas eu vou deixar tu te apresentar, falar um pouco do teu dia a dia aí, cara. Bom, pessoal que está nos vendo agora ao vivo ou que vai ver depois aí, imagino que o Bernardo vai postar e eu pretendo repostar também agora, uma coisa foi meio corrida, até como o Bernardo disse, acabei de sair de uma reunião com o governador, dos líderes de bancada da Assembleia com o governador, para que o governador pudesse nos atualizar sobre o cenário do coronavírus no nosso estado e a capacidade da estrutura do governo estadual de lidar com essa crise lamentável, né? Mas então, Bernardo, eu sou deputado estadual pelo Partido Novo, sou atualmente o líder da nossa bancada, eu sou natural de Porto Alegre, nascido e criado aqui, tive a oportunidade de viver em outras cidades também, o que me deu uma perspectiva mais clara sobre o potencial da nossa cidade, né, que é um assunto que tu tem debatido muito com o pessoal nas tuas redes sociais, de maneira muito bacana, te cumprimento por isso. Tu até me convidou para participar de um evento presencial numa outra oportunidade, quero marcar contigo assim que acabar essa etapa de quarentena, né? Vai ser um prazer estar contigo e com os teus convidados aí para poder estar falando sobre a nossa cidade, a cidade onde eu nasci, me criei, cidade onde eu quero criar meus filhos, também foi a cidade onde eu fiz a maioria dos meus votos, claro, também, por óbvio, né? Mas eu, como porto-alegrense, acredito muito no futuro de Porto Alegre. Eu sou formado em Direito pela URGS, cursei também Economia na URGS, mas larguei a faculdade no meio para concluir meu mestrado em Ciências Sociais pela PUC. Sou professor universitário é o que diz a minha carteira de trabalho, né? Estou afastado desse ofício há pouco mais de um ano aí, por conta, quer dizer, um pouco mais, no ano da eleição já eu me afastei por completo das minhas atividades acadêmicas para me dedicar à campanha, por óbvio, que é um caminho bastante duro, né? Especialmente para a campanha estadual. Eu sou bastante crítico em relação ao nosso sistema eleitoral, em boa parte por isso, porque ele faz com que a gente tenha que disputar votos em um território muito amplo, que faz que a eleição seja muito difícil, seja uma eleição muito dura, especialmente a eleição em âmbito estadual. A eleição para vereador é uma eleição um pouco menos complicada nesse sentido, mas ao mesmo tempo é a eleição mais disputada, né? Porque é a eleição que tem mais candidatos por metro quadrado. É o problema de não termos ainda voto distrital, né? Exatamente. Eu sou um entusiasta do voto distrital, né? Especificamente do voto distrital misto. Acho que para o Brasil seria uma mudança importante. Espero que entre em debate para a próxima eleição, se não para a próxima eleição, para outra, porque o nosso atual sistema eleitoral é um sistema eleitoral muito caro, que acaba gerando uma confusão muito grande na cabeça do eleitor e gera uma qualidade pior do que poderia na representação média do eleitor brasileiro. Enfim, sou um dos fundadores do Partido Novo aqui no Rio Grande do Sul, lá em 2013. Passei um período afastado do partido, como eu brinco com o pessoal. Inclusive, a primeira palestra que eu participei foi tu e o Gabriel Torres fazendo uma apresentação na Assembleia Legislativa. Acho que era início de 2015 isso, né? Isso aí. Passei um período aí, como eu brinco, na legião estrangeira, mas sempre defendendo os nossos princípios, e fiquei muito feliz em voltar para o partido no início de 2018.
e poder representar as nossas ideias aí na Assembleia Legislativa. Legal. Cara, eu queria apresentar um plano de fundo aí com algumas coisas que eu tenho lido que eu acho que me preocupam, né? Eu sou empresário ainda aqui, um microempresário, tenho um comércio no centro de Porto Alegre, mas o cenário me parece bastante desafiador para o Rio Grande do Sul em especial. A gente teve uma quebra de safra em função da estiagem, né? Alguns dados chegam a reportar uma quebra de safra de 50% da soja. Nós temos um contexto onde o Rio Grande do Sul tem um estado quebrado, né? O poder público, né? Com as contas públicas no vermelho desde sempre, né? Com exceção de 2 anos ali no governo Ieda, a gente tem, sei lá, nas últimas décadas aí o orçamento deficitário. E ao mesmo tempo nós temos assim um contexto de que o funcionalismo público é muito representativo da nossa economia, né? As pessoas que dependem de verbas públicas, né? Ou de salários, ou de INSS, ou por serem aposentados do governo do estado ou da prefeitura municipal, né? E o governo do estado efetivamente ou está parando de arrecadar ou vai parar de arrecadar nos próximos meses, né? Porque 60% da indústria está fechada. Comércio paralisado, né? Então não está arrecadando ISS, o governo do estado vai parar ou está parando de arrecadar ICMS. Ele já vinha de um histórico quebrado, ou seja, não tinha qualquer histórico de poupança, né? Então, aquela história do o funcionário público tem estabilidade, né? Parece que não vai ser bem assim estabilidade ele tem, só não tem garantia de receber salário, né? Então, aquela ideia de que a gente tinha um salário garantido aí no final do mês, ou uma economia estabilidade blindada, uma economia blindada, por conta de nós termos funcionário público, parece também que não está muito no horizonte mais isso, né? No Rio Grande do Sul, inclusive, isso já não é uma realidade faz tempo, né? Desde 2015, o governo do estado vem atrasando e parcelando o salário dos servidores. Exato. Só isso mais um dado. A tendência fica pior agora, inclusive. Só mais um dado assim do dia a dia, né? As vendas de gasolina caíram 80% na última semana. Caíram muita coisa, quer dizer, 80% obviamente é muita coisa, né? Então, as escolas estão fechadas até 30 de abril, né? Ou por obrigatoriamente, né? Um dado que foi atualizado hoje, né? Então, a gente tem um problema sério de uma economia realmente paralisada, né? Não vamos entrar aí hoje, especificamente, acho que a gente não precisa entrar no mérito se tem que fazer, qual é o tipo de quarentena, se tem que ser vertical, se não tem que ser. Acho que a gente não precisa, talvez, entrar nessa discussão científica aí de qual é o melhor método para... daí, talvez se tu queira discutir um pouco sobre isso, a gente pode entrar. Mas eu acho que o fato é que a gente tem um estado aí, um estado de economia, de sociedade, que vai entrar num cenário bastante desafiador nos próximos dias, né? Eu queria saber de ti, assim, como que o poder público está enxergando isso, e o poder público, ele é diretamente ator, né, nesse processo, porque ele é o ator que está comandando essa paralisação, né? E ao mesmo tempo ele vai ser a vítima dessa paralisação, porque é ele que vai ter o orçamento radicalmente prejudicado, mas ao mesmo tempo ele está colapsando a economia privada, né? Nesse processo. Cara, dá um panorama aí do teu entendimento, como é que o governo está enxergando isso daí. Porque eu, enquanto empresário, enquanto sociedade, estou enxergando o colapso da sociedade gaúcha, basicamente. Bom, eu não acho que a gente vai chegar a um colapso da sociedade gaúcha, mas o fato é que a gente vai ter já está tendo um impacto econômico muito grande, né? E é uma situação muito delicada. E eu estava agora numa reunião com o governador e com os outros 16 líderes de bancada na Assembleia, reunião virtual, por óbvio, né? Infelizmente não saí dessa cadeira onde eu estou sentado a tarde inteira, tô nela desde a 1 da tarde, só pude sair brevemente para ir no banheiro, esquentar minha água para o chimarrão, etc. Mas é uma situação muito grave, é uma situação que preocupa a todos. A decisão do governo de determinar o fechamento de certos setores não foi uma decisão fácil, obviamente,
ele recebe muito mais do que nós pressões dos diversos setores. Ele está numa situação especialmente delicada, em especial em face à posição irresponsável, na minha opinião, do presidente da República, que vem, em vez de buscar tranquilizar a nação, oferecendo um plano de saída dessa situação de quarentena, fica minimizando o impacto da doença, que vem tendo um impacto cataclísmico mundo afora, e acho que está prestando um desserviço à nação ao agir dessa forma irresponsável, de ficar se metendo em aglomerações, de ficar incentivando as pessoas a estarem se reunindo em aglomerações, enfim. Acho que o governador aqui merece o nosso elogio por estar tendo essa conduta responsável. Acho que o estado do Rio Grande do Sul, obviamente, tem um cenário muito específico que inspira cuidados adicionais, especialmente por dois fatores. Em primeiro lugar, nós somos o estado com a mais alta idade média do Brasil, ou seja, a faixa etária dos gaúchos, na média, é mais alta do que de outros estados brasileiros, e também somos o estado com a temperatura média mais baixa durante o inverno de todo o Brasil, que são dois fatores que aumentam os riscos de propagação do coronavírus por aqui e, obviamente, inspiram cuidados adicionais ao que outros estados, por exemplo, do Norte e Nordeste, precisam ter. Então, eu sou muito crítico a essa visão que fica contrastando saúde econômica e saúde pública. Acho que são duas questões necessariamente interligadas. Acho que se a gente fizer uma abertura desestruturada, pouco refletida e pouco baseada em evidências, nós vamos ter um impacto ainda pior na economia, porque de nada vai adiantar se permitir que as empresas abram, que o comércio retome suas atividades, por exemplo, que a indústria retome suas atividades, se as pessoas começarem a ver que os níveis de infecção estão atingindo proporções como o da Itália. O que vai fazer com que as pessoas, obviamente, voltem para casa e fiquem ainda mais amedrontadas e sejam tomadas pelo pânico. Felizmente, a gente não está tendo uma onda de pânico. Acho que isso se deve, em boa parte, pela posição responsável da maioria dos governadores Brasil afora. Inclusive, a gente teve agora, semana passada, o governador de Santa Catarina anunciou um relaxamento nas medidas, mas felizmente refletiu melhor a respeito disso e das potenciais consequências e reviu esse posicionamento. Obviamente, eu sou totalmente sensível à situação dos trabalhadores, dos empresários. Eu venho do setor privado, trabalhei por muito tempo numa empresa familiar, sou ainda funcionário, estou obviamente licenciado, de uma empresa privada, sei muito bem o que é pagar e ser pago também, estive dos dois lados do balcão, mas a gente não pode também ser irresponsável e achar, simplesmente por uma questão de otimismo, de eu quero que as coisas fiquem bem, que as coisas simplesmente de uma hora para outra vão ficar. A gente está diante de uma crise em meio à qual ninguém sabe exatamente como lidar, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então, nesse momento, eu acho que é importante a gente ter bom senso, ter serenidade, aguardar um ponto básico, que é a chegada de testes, para a gente ter uma ideia mais clara do grau de infecção na sociedade. Os números hoje no Brasil, na minha opinião, estão subestimados pela ausência de testes. O governador acabou de anunciar, nessa reunião que eu estava, que o Rio Grande do Sul vai receber do Ministério da Saúde 90 mil testes, que obviamente é uma quantidade insuficiente para o tamanho da população gaúcha, de 11,3 milhões de habitantes, mas já dá para a gente ter um alcance maior e para a gente ter uma perspectiva mais clara. Né? Porque Cara, a única notícia que eu consegui encontrar sobre isso foi uma notícia do dia 24, uma intenção do governo do estado de comprar 100 mil testes. E recentemente o Ceará comprou 350 mil testes, né? Hoje saiu a notícia que os testes doados pela Vale, uma parte deles, que são esses que o Rio Grande do Sul está recebendo, né? Que chegaram hoje no Brasil, se eu não me engano, os primeiros 500 mil testes e 90 mil deles estão vindo para o Hospital das Clínicas, né? Que é o Hospital Federal, que é administrado pela URGS, né? Então vão... O problema tem sido nem tanto de dinheiro para comprar esses testes, mas sim a questão logística. Porque
enfim, não, o mercado de produção de testes, de máscaras, de álcool gel está se adaptando. Por isso que é importante também, inclusive, a gente repudiar ações como a que aconteceu, por exemplo, na cidade de Cotia, interior de São Paulo, ou ações que têm acontecido no estado Brasil afora, as tentativas de controle de preço. Não pode, especialmente nesses momentos, a gente gerar insegurança jurídica, desrespeito ao direito de propriedade privada e desincentivos no mercado para que os atores façam sua parte, que é produzir os bens e serviços que a gente precisa. É importante que a gente vença as tentações populistas e demagógicas e permita que os incentivos de mercado funcionem adequadamente. Nesse sentido, felizmente, acho que a gente não tem tido casos em grande escala, Brasil afora, mas é importante que estejamos vigilantes para o caso de a situação se agravar. Eu sou um otimista, mas eu acho que é importante a gente manter a cautela diante dos fatos e não tomar ações desesperadas. Acho que com a provisão de testes é possível que a gente comece a estabelecer algumas políticas enfocadas, por exemplo, em liberar de forma gradual, especialmente regiões que não têm ainda casos mais claros de contágio comunitário, né? De casos que foram contagiados pelo convívio da comunidade ali, como é o caso de Porto Alegre, que já tem um amplo, toda a região metropolitana já se considera que tem contágio comunitário, ou seja, não tem simplesmente pessoas que estão aqui que foram contaminadas de fora, a gente já tem pessoas que foram contaminadas aqui, o que cria, obviamente, uma situação de preocupação especial na região metropolitana de Porto Alegre, mas o quanto antes a gente mantiver essa rigidez até certo ponto, de pé por aqui, mais cedo a gente vai conseguir se liberar disso e mais cedo a gente vai poder retomar a normalidade. Acho que enquanto isso é importante que a gente busque demandar que o governo federal ofereça algumas políticas para garantir que os mais vulneráveis tenham condição de sobreviver, tenham condições de se alimentar, de se manter sem trabalho, né? Tem até muita gente que pergunta: mas vocês são liberais e estão defendendo que o governo ofereça assistência social, mas nós somos liberais justamente porque a gente entende que o Estado tem que ter uma atuação enfocada em momentos como esse, em momentos de crise. E é por isso que a gente tem que ter políticas de austeridade fiscal no dia a dia, nos tempos de paz, justamente para que a gente possa ter essa estrutura de sanidade fiscal para lidar com esse tipo de situação. Legal, cara. E pensando nos próximos passos, assim, o governo tem sinalizado com alguma questão de como que vai ser os próximos passos daqui por diante. Ele tem, ou na Assembleia Legislativa, tem surgido projetos para a retomada da economia, seja da área de desburocratização, para dar mais na área de privatizações. Tem alguma pauta específica já em debate para a gente avançar na retomada, ou por enquanto ainda está na fase de gestão de crise e na fase ainda de tentar ainda organizar a crise que ainda está se abatendo? Como é que está a situação? A gente tem levado as duas frentes em paralelo, né? Ao mesmo tempo, se passa o dia inteiro em meio à gestão de crise, né? Obviamente isso está muito mais a cargo do governo, a nosso cargo tem cabido muito mais fiscalizar, propor medidas, como, por exemplo, a nossa bancada propôs e o governo, felizmente, acatou uma medida de se ter uma extensão maior no prazo de pagamento do ICMS das micro e pequenas empresas optantes pelo Simples, no Rio Grande do Sul. O governo já levou esse pleito ao Conselho Nacional do Simples, que é formado também por outras secretarias da Fazenda, enfim, esperamos que acatem essa sugestão, porque essas empresas, por mais que correspondam, elas correspondem a uma parcela pequena do faturamento do governo do Estado e, ao mesmo tempo, correspondem por uma fatia muito grande da quantidade de empregos e do número de empresas do nosso Estado, né? Então, é importante que a gente leve adiante pleitos como esse, que a nossa bancada trouxe ao governo aí 11 dias atrás, e felizmente ontem tivemos a resposta, até divulgando nas minhas redes sociais. Outra demanda que a gente vem trazendo desde o início é que a Assembleia Legislativa faça a sua parte e tenha um aporte de recursos
do Caixa da Assembleia para ações de saúde do Tesouro do Estado, e a Assembleia já anunciou que vai estar repassando 30 milhões de reais para a área da saúde do Caixa da Assembleia. Né? Isso é fruto da economia feita pelos gabinetes dos deputados, dentre as quais os nossos gabinetes, meu e do deputado Giuseppe Riesgo, meu colega de bancada, se destacam. Nós somos hoje a bancada que mais contribuiu proporcionalmente com essa economia. Temos os 2 gabinetes mais econômicos de toda a casa. Então, são medidas importantes. A Assembleia também anunciou o contingenciamento de verba das cotas de gabinete. Nós propusemos que esse contingenciamento fosse de 100%. A Assembleia anunciou em 30%, mas nós ainda estamos defendendo que o contingenciamento seja completo, porque não faz sentido em um período de crise, um período em que a Assembleia está funcionando no sistema de teletrabalho, home office, que a gente tem ainda deputados gastando com reembolso de combustível, com material impresso, etc. Esse é um momento em que os deputados precisam dar o exemplo, não só de austeridade, mas também de que quem pode fazer seu trabalho ficando em casa, tem que ficar em casa. É óbvio que é importante também que a gente esteja em contato com a situação lá fora, mas a gente precisa ter respeito pela situação que o Rio Grande do Sul vive. Inclusive, nós estamos construindo uma proposta em alinhamento com o que foi proposto no âmbito federal pela nossa bancada. Estamos construindo uma proposta para que os deputados e os funcionários, servidores do poder público no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul tenham um corte durante esse período no seu salário, em respeito também a essa situação que vamos ter. A gente só está alinhando alguns pontos específicos para chegar numa proposta mais justa possível, mas é importante que, especialmente os deputados, mostrem o seu compromisso com a situação grave que vive o Rio Grande do Sul e mostrem seu comprometimento em cortar a carne, né? E que isso sirva de exemplo para que os outros poderes e órgãos que ganham salários altos, inclusive muito mais altos que os nossos, né? As pessoas geralmente especialmente para o Judiciário, né? Tribunal de Contas. Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas. Geralmente o pessoal acha que deputados têm os salários mais altos, mas nós não temos nem os salários mais altos na Assembleia, né? Se for pegar ali os 30 maiores salários da Assembleia Legislativa, todos eles são de servidores, não são de deputados, né? Mas acho que pelo fato de nós sermos a instância de representação da sociedade, é importantíssimo que nós demos esse exemplo, assim como a nossa bancada tem buscado fazer, cortando gastos, dando exemplo de economia, dando exemplo de eficiência, não porque a gente é obrigado a fazer, né? A gente poderia estar gastando muito mais do que a gente gasta. Nos nossos gabinetes, tanto meu quanto do Giuseppe, a gente teria aí 80 mil reais por mês para gastar com contratação de funcionários, e a gente não gasta nem a metade disso, né? Não é porque está disponível, porque eu tenho direito, que eu vou fazer o uso desse dinheiro. Dinheiro público é dinheiro de todos nós, e é importante que a gente dê esse exemplo. Também a cota de gabinete, que a gente teria até R$ 16.690 por mês para gastar, nós gastamos aí, em média, não mais do que 5% desse valor, e é importante que a gente dê exemplo, né? Se a gente quer instaurar uma nova política, se a gente quer mudar a cultura política do nosso país, que a gente faça a nossa parte, até para gerar excedentes para períodos como esse, períodos de gravidade imensa, a gente ter recursos de onde tirar para canalizar no que é essencial. Beleza. Cara, eu só... Os panelaços aqui, cara. Começando os panelaços aí. Vai começar. Daqui a pouco tem o pronunciamento do em rede nacional do Bolsonaro, né? Exatamente. Cara, então, para a gente se encaminhar para o fim, que a gente se propôs a fazer uma live aí de 30 minutos, eu queria, então, uma última consideração tua. Primeiro, eu gostaria de fazer se é que eu posso, né? Fazer uma indicação que esses recursos que a Assembleia Legislativa está encaminhando aí para a área da saúde, que, se fosse possível, fizesse um direcionamento específico para a área de compra, para aquisição de mais testes. Isso é muito importante para a retomada da atividade produtiva, né? A gente só vai poder sair desse confinamento se tiver a possibilidade de fazer testagem, né? Porque aí a gente vai poder efetivamente isolar os doentes, poder realmente saber qual é o ambiente epidemiológico da cidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e saber realmente avaliar em qual é a situação que a gente está, né? Porque aí a gente vai ter realmente poder saber como é a nossa situação, e aí o poder público vai poder tomar uma decisão mais acurada sobre que tipo de medida preventiva a gente poder tomar em termos de quarentena ou não, e que tipo de isolamento é o mais correto a ser feito para realmente proteger a vida das pessoas que precisam ser protegidas,
e retomar a atividade produtiva com aquelas pessoas que estão saudáveis e assim por diante, né? Deixa eu até falar sobre um ponto que tu abordaste no início ali, que é a questão do isolamento vertical, isolamento horizontal. Eu, obviamente, gostaria que a gente pudesse ter um isolamento vertical, mas na atual circunstância de quase completa ausência de testes, a gente tem muitos relatos, eu recebo muitos relatos de pessoas próximas que apresentam sintomas e são mandadas para casa para ficar em repouso porque simplesmente não se tem condições de fazer testes, né? A esposa de um amigo está grávida, apresentou sintomas e foi mandada para casa, em Canoas, não foi no interior do Rio Grande do Sul, foi na segunda maior cidade da região metropolitana, conurbada com Porto Alegre. Então, é uma situação muito complicada. Eu sou favorável a que a gente desenvolva um plano de ação, inclusive cobrei do governador agora na reunião que tivemos há pouco, a apresentação de um plano de ação, e ele me respondeu que, olha, é difícil a gente ter um plano de ação porque a gente precisa pautar esse plano de ação em evidências. E as evidências que a gente tem no momento são de que a gente precisa manter o isolamento social no atual nível, até que a gente tenha indícios mais claros de como a gente pode prosseguir. E eu, por uma questão de responsabilidade, não posso discordar dessa posição do governador nesse momento, por mais que eu também, obviamente, esteja ansioso, angustiado em ver o impacto econômico que está tendo, mas nesse momento o que eu tenho a recomendar às pessoas é que busquem se preparar, busquem moderar seus hábitos de consumo, busquem, se possível, obviamente é difícil, cada empreendedor sabe das suas circunstâncias específicas, mas busquem ter parcimônia, ter cautela. Eu realmente espero que a gente saia disso logo, mas é difícil vislumbrar uma saída completa antes do final de abril, né? Eu acho que a tendência é que nas próximas semanas se aumente razoavelmente o número de casos, tanto pela propagação maior, quanto pela disponibilidade maior de testes. Então, é difícil saber. Eu gostaria de ter mais certezas nesse momento, mas acho que qualquer pessoa que apresente certezas muito claras e muito consolidadas, acho que é importante desconfiar, porque é um momento difícil. E eu queria aproveitar para mandar uma boa noite para todos. Obrigado pelo teu convite aí, Bernardo. Está começando aqui o pronunciamento do presidente. Então eu vou acompanhar e recomendo a todos os brasileiros que acompanhem, porque é importantíssimo que a gente se mantenha a par da situação. Convido todo o pessoal também a acompanhar as minhas redes sociais, onde eu posto com frequência informações sobre o andamento da crise, sobre as circunstâncias que envolvem a atuação do poder público no âmbito estadual, obviamente que é a minha área de ingerência mais direta, mas eu também busco acompanhar o poder público no âmbito federal e municipal também aqui na nossa cidade. Tenho acompanhado com bastante atenção o que o prefeito Marquesan tem feito e busco colaborar com esse debate para que a gente saia o quanto antes desse processo tão ruim para todos, que obviamente ninguém queria estar vivendo e que demanda muita cautela, muita parcimônia e muita responsabilidade nossa. Então, me despeço aí, um abraço a ti, espero que a gente tenha uma oportunidade de conversar com mais tempo numa próxima oportunidade, fico à disposição aí também do pessoal que quiser me procurar nas redes sociais para mandar suas perguntas, seus comentários, e é isso aí, um grande abraço, uma boa noite a todos e que tenhamos dias para frente. Valeu, Fábio, obrigado, uma boa noite, pessoal, valeu, um abração a todos.